Lição de número 5, o plano eterno de Deus, referência bíblica. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, Tito, capítulo 1, versículo 2. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías, capítulo 46, verso de número 10. Verdade em ação. A boa notícia do Evangelho é que Deus planejou, desde as eras passadas, constituir um povo para si e conduziu a história humana milimetricamente, a fim de concretizar o seu intento. Deus não falha. Diante da realidade da queda da raça humana, realidade essa que nos foi revelada dentro da Bíblia Sagrada, na revelação de Deus, surge para nós um questionamento. Será que a queda frustrou os planos de Deus? Dependendo da percepção que você tem do cristianismo, obviamente você pode pensar que a queda do homem no Éden foi algo que não havia sido planejado por Deus e que por conta disso Deus precisou trazer uma solução para poder remediar aquele problema que ele de antemão não conseguiu prever. Dentro dessa perspectiva, todas as ações redentoras de Deus, seja o envio de Jesus Cristo, sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, o arrependimento de pecados, o Evangelho, todas essas coisas se constituem soluções que Deus trouxe diante de problemas que ele de antemão não conseguiu prever. Por essa perspectiva, Deus é como um administrador público que aguarda o problema acontecer para então estudar e propor uma solução. A perspectiva que nós temos, contudo, na revelação, e essa perspectiva ela é central na perspectiva reformada da fé cristã, é que Deus planejou desde o princípio constituir um povo para si. Dentro dessa proposta de ter para si um povo que seria dele, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, Deus planejou desde a eternidade passada a separação desse povo e, obviamente, determinou que Jesus Cristo fosse o Cordeiro que haveria de tirar os pecados desses que ele escolheu, para que dessa forma ele pudesse cumprir com o seu intento e ter reservado para si um povo na face da terra, que carregaria o seu nome, que manifestaria a sua glória às nações através do anúncio da fé, através da proclamação poderosa do seu santo nome perante todas as nações. Dentro dessa perspectiva, tudo aquilo que aconteceu na história humana aconteceu segundo a determinação de Deus, segundo o plano eterno de Deus. Nessa lição, nós vamos fazer uma observação da queda até a restauração de Israel, que acontece no término do exílio babilônico, e nós vamos observar em cada passo deste grande plano que está sendo realizado por Deus e executado de uma forma milimétrica, como que Deus manifestou sua glória para aquela nação, preparando a nação para, através dela, nos entregar o oráculo da Escritura Sagrada, assim como o próprio Messias, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Conduzir pecadores à vida eterna por intermédio do Senhor Jesus Cristo sempre foi o plano de Deus. A promessa do Evangelho, que nós podemos ler, entre outras passagens, em Tito, no capítulo 1, versículo 2 e 3, deixa claro que o plano de Deus sempre foi que o Cordeiro Eterno morresse em favor do povo de Deus, entregasse a sua vida para que aqueles que foram destituídos da glória de Deus pudessem ser restaurados à comunhão com o Pai Celestial. Dessa forma, o intento de Deus era fazer com que, através de Cristo, o povo que ele escolheu pudesse ser reunido em um organismo espiritual, onde haveriam pessoas provenientes de toda a raça, toda a tribo, toda a nação,
que, redimidas pelo seu precioso sangue, os serviriam para o louvor da sua glória. É muito importante nós percebermos que Deus não é pego de surpresa. Então, Jesus Cristo ele é apresentado na Bíblia, em mais de uma passagem, como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Na eternidade pretérita, Deus já sabia como que conduziria o seu plano redentor para que ele pudesse reunir para si uma multidão de pecadores redimidos, provenientes de todas as nacionalidades, de toda raça, tribo e nação, para que por intermédio do Filho amado pudessem servir a Deus em novidade de vida. O Deus soberano que nós pregamos, ele não inventa soluções pontuais, ele realmente faz aquilo que ele intentou fazer. Esse Deus que conhece o fim, desde o princípio, ele sabe exatamente como ele tem conduzido o seu plano de redenção. Todos nós aqui poderíamos comentar com muita alegria a forma como Deus foi nos envolvendo no seu plano para que o Evangelho pudesse chegar a nós e dessa maneira, iluminados pelo Espírito Santo, nós pudéssemos crer na palavra de Deus e receber o Evangelho no coração para dessa forma crermos em Cristo para a salvação. O nosso Pai Celestial, ele tem domínio sobre cada segundo da história. Isso deve trazer um poderoso conforto ao nosso coração. Afinal de contas, Deus tem um plano a nosso respeito. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos encontrar no relato da Escritura o plano eterno de Deus descrito e a forma como ele conduziu esse plano, da queda até o nascimento de Jesus Cristo, através da nação que ele escolheu para si, a nação de Israel. A primeira etapa do plano eterno de Deus é a criação do homem. Deus criou a humanidade, à sua imagem, à sua semelhança, para refletir a sua glória. Não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa aleatória que Deus fez. Deus determinou criar a humanidade para que através dela ele pudesse reunir para si aqueles dos quais ele escolheu. A Escritura Sagrada diz assim, no Salmo 24, verso 1 e verso 2: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. No evento da criação, nós percebemos a primeira etapa da execução do plano de Deus. Deus criou o mundo, Deus criou a humanidade para a sua glória e através dessa humanidade recém-criada, Deus começa a desenvolver o seu plano eterno de salvação. Deus tem um plano a seu respeito e para consumar esse plano, ele criou você. Não existe no universo outra pessoa parecida com você ou semelhante a você. Você é único. Isso mostra a forma como Deus distingue os seres humanos e os trata com amor, com respeito e com carinho. O segundo passo do grande plano de Deus foi a destruição. Nós sabemos pela aula anterior que o homem falhou no seu papel de obedecer a Deus e dessa forma ele se colocou em oposição a Deus, tornando-se o seu inimigo. Nós sabemos que os males do pecado são conhecidos. O homem se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás, morto espiritualmente, entregue ao serviço daquele que governa as potestades do ar. O homem se tornou filho do diabo pela sua desobediência, pelas suas práticas más. Dessa forma, Deus, em Gênesis capítulo 3 e no versículo de número 15, faz a primeira promessa revelada de que haveria de mandar um Salvador para resgatar o homem do seu estado de condenação. Nesse versículo, nós lemos que a serpente, ela feriria, não é o calcanhar do herdeiro de Deus, mas este lhe pisaria na cabeça. A descendência da mulher, que haveria de ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fim, colocaria um ponto final nessa grande ação do mal de tentar aprisionar os homens sob o seu governo e através da sua morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo traria uma eterna redenção. Nós vemos, dentro do tema da destruição, que Deus começa a revelar o repúdio que ele sente no pecado quando a humanidade chega em um nível de malignidade
em que Deus afirma em Gênesis capítulo 6 que o Espírito de Deus já não contenderia mais com o homem. E dessa forma, Deus determina um prazo para poder destruir aquela terra recém-criada e ele preserva Noé e a sua família na arca para dessa forma constituir uma nova humanidade. Dentro desse processo, mais uma vez, Deus revela o seu plano de redenção, não resgatando a humanidade hoje através da arca, mas resgatando a humanidade através de uma salvação única que existe, que é o Senhor Jesus Cristo, de modo que todos que estão nele e ocultos nele serão preservados da ira de Deus. O nosso Deus é um Deus que faz escolhas, ele é soberano, ele faz o que quer, ele escolhe quem ele quiser. Por isso que Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, não é? Dentro do seu plano de redenção, Deus escolheu homens e mulheres para ser, não baseado em mérito algum, não baseado em fé prevista, mas por uma simples demonstração da sua graça, da sua misericórdia, da sua soberania. Essas ações que evidenciam a eleição se tornam muito claras quando Deus fez a escolha de Abrão para que ele fosse o pai da nação israelita. A Bíblia fala muito pouco das origens de Abrão, mas nós observamos ali algumas características. Ele vem de uma cidade extremamente idólatra. A Bíblia faz questão de não mencionar nenhum tipo de obra positiva que Abrão tenha feito ou praticado antes que Deus o escolhesse soberanamente. Dessa forma, Deus lança para nós luz de que a escolha que ele faz a nosso respeito não é baseada nos nossos méritos, na nossa capacidade, na nossa beleza, no nosso saber, mas unicamente na demonstração da sua misericórdia. Quando Deus escolhe Abrão, e aí nós temos esse terceiro passo do grande plano de Deus, a eleição, Deus está identificando que através de uma nação que viria através de Abrão, ele revelaria a sua glória, os seus planos ao mundo. Então Deus faz uma promessa a Abrão. Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Na descendência de Abrão, na semente que viria de Abrão, haveria de nascer um homem pelo qual as nações da terra e as famílias da terra poderiam ser abençoadas. E Jesus Cristo é apresentado em Mateus capítulo 1, versículo 1, como filho de Abraão e filho de Davi. Desse modo, nós reconhecemos, como Paulo faz em Gálatas capítulo 3, que Jesus Cristo é o descendente de Abraão que trouxe a bênção da salvação para aqueles que Deus escolheu para isso, para aqueles que Deus destinou para a vida eterna. Os descendentes de Abraão cresceram e se multiplicaram. Nós lemos ao término do livro de Gênesis que cerca de 70 israelitas entraram no Egito e foram habitar na terra de Gósen, porque Deus fez com que José, um personagem muito querido da Escritura Sagrada, fosse utilizado por Deus para preservar o mundo antigo de um período de 7 anos de fome profunda. Dentro desse modo tão bonito como Deus trabalhou, Deus fez com que a nação israelita fosse levada ao Egito. Ali, naquele lugar tão diferente da cultura nômade que eles tinham, eles foram preservados, eles foram poupados e 400 anos depois, aproximadamente, esse povo está escravizado no Egito, vivendo debaixo de um jugo pesado de Faraó, e ali Deus provisiona para aquele povo uma possibilidade de redenção. A quarta etapa do plano eterno de Deus aponta para a realidade da redenção. Deus determinou salvar aquele povo por intermédio de um homem que seria a sua voz, o seu enviado para esse propósito. Um homem que nós conhecemos de boa parte aí das histórias bíblicas que são narradas em produções de cinema ou séries de TV, o homem chamado Moisés. Aquele que é tido na Bíblia como o homem mais manso que já viveu e aquele que tratava Deus como um dos seus amigos. Dentro desse propósito, Deus determinou que através de Moisés, o povo de Israel receberia a sua lei
e o povo de Israel receberia também a aspersão do sangue. Antes de consumar a 10ª praga, Deus determinou, através da orientação de Moisés para o povo, que um cordeiro deveria ser morto e o sangue do animal aspergido sobre os umbrais da porta de cada casa israelita. Quando a ação de julgamento de Deus passasse, o anjo da morte sobrevoasse a nação, aqueles que estivessem com os seus umbrais da porta manchados e aspergidos com o sangue do cordeiro seriam preservados do mal e poupados. Após isso acontecer, você sabe a história, os primogênitos de todo o Egito, seja de homens como de animais, morreram, mas o povo de Deus foi poupado pela aspersão do sangue. Da mesma forma, nós vemos no grande plano de Deus de reunir um povo para si, que o enviado de Deus, Jesus Cristo, ele nos deu, não a lei, mas o evangelho da sua graça, e através do seu sangue precioso, ele fez propiciação pelos nossos pecados e ele nos livrou de uma vez por todas da ira de Deus. Por causa do sangue, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por causa do sangue, nós não podemos mais ser afastados da presença de Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observamos também nesse grande plano de Deus a etapa do domínio, que após o povo de Israel ter sido liberto do jugo egípcio e liberto da escravidão, eles conquistaram a terra que Deus havia prometido a eles e constituíram ali a sua nação. Nesse período que aconteceu um ciclo constante de apostasia e de fidelidade de Israel, Deus continuou executando o seu plano milimetricamente, outorgando ao povo de Israel a sua palavra, o oráculo da Escritura que hoje nós fazemos uso, e renovando constantemente as promessas de que ele haveria de trazer uma salvação superior quando ele enviasse o seu Filho amado Jesus Cristo, o Messias esperado por Israel, para resgatar o povo do seu estado, para resgatar o povo dos seus pecados. Dentro desse período de domínio, o povo de Israel pediu a Deus um rei, e Deus deu a Israel um rei, Davi, rei segundo o coração de Deus, e a Davi, Deus faz uma promessa de que a sua descendência permaneceria no trono de Israel por todo o tempo, pelos séculos dos séculos. Nós sabemos que, de fato, os descendentes de Davi ocuparam o trono, mas Deus vislumbrava o perfeito descendente de Davi, aquele que reinaria não num trono terreno, mas no coração de todo o povo eleito de Deus. Esse descendente de Davi, Mateus capítulo 1, verso 1, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, é o nosso Senhor Jesus. E ele tem por direito o trono do povo de Deus. Ele por direito reina, ele por direito governa. Então, da mesma forma que Deus deu à nação de Israel um rei, segundo o seu coração, Deus também nos deu Cristo, o Filho, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é verdadeiramente segundo o seu coração e o amado da nossa alma, em quem podemos encontrar a salvação eterna. O povo de Israel viveu, no período de domínio, crises constantes de apostasia e de fidelidade. Em alguns momentos, você vai ler na Escritura, tragicamente Israel se volta para a idolatria e passa a adorar outros deuses. Nesses textos tão conhecidos da Bíblia, nós lemos que fez Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, e isso trouxe a Deus uma tristeza gigantesca. Como Deus não tolera o pecado e precisava ensinar isso com muita clareza para Israel, a Bíblia fala que Deus permite que uma nação estrangeira leve o povo israelita cativo. Então começa agora um período chamado, dentro do plano eterno, de correção, quando Deus precisa expurgar a idolatria do coração do povo israelita. Não bastou que os profetas falassem, não bastou que a lei fosse lida, era necessário uma vara de correção um pouco mais forte. Então Deus permite que o povo de Israel sofra uma retumbante derrota e que o povo que sobrou daquela incursão da Babilônia contra a nação israelita fosse levado cativo para Israel, e ali serviram
na Babilônia por 70 anos, um período muito grande. Nesses 70 anos, Deus expurgou a idolatria do coração do povo, Deus ensinou o povo a valorizar a sua presença e Deus então instrui Israel de uma forma muito plena, muito completa, de que ele não tolera o pecado e que do povo que foi vocacionado para pertencer a ele, ele espera coisas melhores e coisas superiores. Ainda nesse período do exílio babilônico, nós vemos o oráculo da Escritura sendo revelado. Nós temos no Antigo Testamento profetas que profetizaram durante o exílio. Em todo esse período, a voz de Deus permaneceu firme falando ao coração do povo para que a revelação da Escritura fosse deixada para nós e para que as promessas de salvação fossem confirmadas e renovadas, preparando o povo para a verdadeira correção que viria da vara do Messias, que chamaria todas as nações ao arrependimento. Você observe em todo esse processo que Deus ele não perde a mão do seu povo. Ele está conduzindo o seu povo milimetricamente para que esse povo pudesse sobreviver toda essa era carregando a fé, levando a revelação da Escritura adiante, fazendo com que houvesse uma expectativa a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas essas ações mostram para nós que Deus ele não perde o leme da história. Eu e você podemos perder o controle, Deus nunca perde. Por isso, após 70 anos de correção, Deus inicia agora um movimento de restauração nacional de Israel, para que o povo de Israel estivesse agora preparado para a chegada do Messias, para a chegada do seu Salvador. Assim que se cumpre a determinação de Deus de 70 anos de correção, o povo volta para a sua terra, mas totalmente desfigurado, sem um sentimento patriótico, sem um sentimento de nacionalidade, sem qualquer referência espiritual. E naquele momento Deus faz uma promessa para o povo: eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, eu vou tirar vocês da sepultura. Vocês podem hoje se assemelhar a ossos secos e sem vida, mas eu erguerei vocês novamente como meu povo, como a minha nação. A restauração nacional de Israel, a sua reconstituição como uma nação, é um momento oportuno então para que Deus manifestasse o seu Filho amado. Alguns séculos se seguem, dentre esses 4 séculos de silêncio de Deus, onde não houve profecia, onde não houve revelação escrita. Mas após esse período, nós vemos que surge então uma voz profética, a voz profética de João Batista, anunciando que o reino vem, e quando ele contempla Jesus Cristo, nosso Salvador, vindo a ele nas águas do batismo, ele então diz com todo o vigor da sua alma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após o período da restauração, nós temos então agora o cenário preparado para a manifestação do Messias, e o Messias então surge no horizonte de Israel, pregando o arrependimento, anunciando o evangelho da graça de Deus, conclamando as pessoas para crerem nele para a salvação. Eu quero que você leve dessa aula, dessa jornada ao longo da história do povo israelita, 3 certezas. A primeira delas: o seu Deus ele tem o controle de tudo. A segunda delas: Deus escolheu você para fazer parte do seu povo peculiar. Honre essa vocação, obedeça a Deus, confie nele de toda a sua alma. E por fim, não deposite a sua confiança de redenção ou de salvação no seu mérito, naquilo que você faz, naquilo que você julga ser. Mas assim como o povo de Israel foi salvo por meio do sangue do Cordeiro que foi aspergido nos umbrais de suas portas, coloque toda a sua confiança de salvação no sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por você. Por meio desse sacrifício perfeito, eu e você obtivemos a vida eterna, e por essa morte substitutiva, nós permaneceremos firmes até que ele volte para nos buscar. Na próxima aula, nós vamos falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus e vamos começar então a segunda sessão do nosso discipulado. Que ele te abençoe em nome de Jesus.